macarrão com molho de tomate e carne moída. Como é que isso pode ser bom? Ai, mamãe, eu não quero macarrão. Esta é talvez a frase que uma mãe italiana menos deseja ouvir. Quando se fala em macarrão, fala-se na comida nacional da Itália, o prato básico que define o lar. O próprio filho recusar-se a comê-lo é para ela um pesadelo. A protagonista é Luciana, uma mulher de 35 anos que vive nos subúrbios de Roma, levando uma vida conjugal normal com o marido, Giovanni. A única coisa que pode ser considerada normal é o seu filho, Léo, que detesta macarrão. Uma criança que não come massa, vivendo na Itália, é algo bastante raro. A seletividade alimentar de Léo é severa. Se lhe servem um macarrão com molho de tomate, ele faz caretas, diz que está muito ácido e enruga o nariz. Se for à base de azeite, ele o empurra, dizendo que está amargo sem sequer provar. Mesmo o molho tradicional, que Luciana passou horas a preparar, ele come apenas uma garfada, afasta o prato e diz: eu odeio isso. Pelo menos o macarrão simples com queijo e manteiga, ele há de comer, pensava ela. Quando o prato está pronto, Léo enfia apenas uns poucos fios no garfo e rapidamente o pousa. Quando perguntado, ele diz que a massa está muito dura e que não gosta. Na Itália, o chamado al dente, o centro da massa, que ainda oferece alguma resistência ao ser mastigado, é considerado o ponto ideal para a degustação. No entanto, para Léo, essa textura elástica é precisamente a razão pela qual ele a odeia. Luciana adora cozinhar e tem muito orgulho do seu macarrão. Mas o facto de o seu próprio filho não reconhecer a sua arte é uma realidade bastante dolorosa para uma mãe. Giovanni ouve as lamentações de Luciana e sempre a acalma com ternura. Não se preocupe tanto, a criança é seletiva, mas quando crescer, passa. As palavras dele podiam ter um fundo de verdade, mas Luciana preocupava-se com a nutrição do filho. Não comer macarrão na mesa italiana significa abrir mão de uma grande parte das opções. Enquanto ela vivia os seus dias atormentada por esta angústia nutricional, um dia Giovanni volta para casa e anuncia que as férias escolares de Léo estavam a aproximar-se. Que tal viajarmos para algum lugar este verão? Propôs Giovanni durante o jantar. Quando Luciana perguntou para onde ele queria ir, Giovanni pensou um pouco e respondeu: que tal o Brasil? Eu sempre tive muita curiosidade. Ouvi dizer que a cultura alimentar deles é muito rica. Além do churrasco que conhecemos, há uma grande variedade de pratos. Talvez encontremos algo de que o Léo goste, quem sabe. A opção do Brasil também era muito atraente para Luciana. Embora a culinária do país seja famosa por pratos de rua, ela ouvira falar de muitas outras comidas. Além disso, Léo adorava desenhos animados e personagens coloridos e ficava sempre fascinado. Eu quero ir ao Brasil! Léo, que estava a ouvir a conversa dos pais, disse em voz alta com os olhos a brilhar. Ao ver a reação do filho, Luciana e Giovanni sorriram um para o outro. Assim, a viagem em família para o Brasil estava marcada. Em agosto, no momento em que pisaram o solo do Rio de Janeiro, Luciana exclamou: que calor é este? Assim que saiu do aeroporto, sentiu-se como se estivesse envolta num cobertor úmido e quente. O verão de Roma também era famoso pelo calor, mas o calor abrasador do Brasil era de outro nível. A umidade que se colava à pele tornava até difícil respirar. Apesar de tudo, Léo estava animado e tudo à sua volta lhe causava espanto. No entanto, após visitarem alguns pontos turísticos pela tarde, todos estavam exaustos. Vamos encontrar um lugar fresco para comer algo, sugeriu Giovanni, e Luciana concordou veementemente. Escolher um restaurante não era fácil para eles que não entendiam português. Enquanto caminhavam com um certo receio, Léo parou de repente e gritou: mamãe, papai, olhem para aquilo. Para onde ele apontava, havia uma vitrine de vidro exibindo diversos pratos coloridos. Eram os pratos modelo, réplicas de comida idênticas ao prato real, muito comuns em vitrines de lanchonetes e restaurantes no Brasil. Estavam dispostos como obras de arte. Aquele amarelo parece gostoso. Léo estava hipnotizado por uma bebida amarela e brilhante,
com uma bola de gelado branco a flutuar no topo. Era um guaraná flutuante, uma bebida clássica de lanchonetes e cafés brasileiros. Eu quero entrar aqui, por favor. Léo suplicou, olhando para os pais. Luciana e Giovanni observaram a fachada da loja. Era uma parede rústica de tijolos com uma placa simples que dizia lanchonete e restaurante em português. Parece bom e o ar-condicionado deve estar forte. Vamos entrar, encorajou Giovanni. A família abriu a porta e, ao entrar, uma onda de ar frio envolveu a pele. Luciana suspirou aliviada. Salvação. O interior, com o ar-condicionado no máximo, era um alívio inacreditável comparado ao inferno lá fora. O ambiente era único, com mesas e cadeiras de madeira escura, paredes decoradas com pinturas acolhedoras e luminárias quentes perto da janela. Sinto metà en paz, sussurrou Giovanni. Luciana concordou. Embora fosse a primeira vez ali, havia uma sensação de familiaridade tranquilizadora. Assim que se sentaram, o garçom veio imediatamente. Para a surpresa deles, a bandeja trazia copos com água gelada e guardanapos de papel embalados. Isto é de graça? Perguntou Luciana, arregalando os olhos. O garçom sorriu e acenou com a cabeça. A água era grátis, claro, e os guardanapos eram para limpar as mãos, explicou com gestos. Na Itália, esse tipo de serviço é absolutamente impensável. Luciana e Giovanni trocaram um olhar de emoção. Naquele momento, eles experimentaram em primeira mão a famosa hospitalidade brasileira. Em pouco tempo, o cardápio ilustrado cheio de fotos chegou. Mesmo sem entender o português, as fotos permitiam compreender os pratos, o que era muito conveniente para estrangeiros. A família reuniu-se em torno do cardápio. Havia sobremesas coloridas, sanduíches, tostas e uma variedade de bebidas. Embora houvesse muitos pratos desconhecidos, todos pareciam deliciosos. Nesse momento, a mão de Léo, que folheava o cardápio, parou numa fotografia. Mamãe, eu quero comer isto. Léo apontou, empolgado, para a foto de um prato de macarrão coberto com um molho vermelho. Milho dourado, ervilhas e carne moída salpicavam o prato, que parecia uma refeição caseira apetitosa. Luciana mal podia acreditar no que via. O filho dela, o menino que odiava macarrão, estava a pedir pasta. O que estava a acontecer? Léo, tem certeza de que queres comer? Isto é macarrão, ela confirmou novamente. Léo acenou vigorosamente com a cabeça. Sim, parece super saboroso. Parece completamente diferente do que a mamãe faz. Esta última frase deixou Luciana com sentimentos mistos, mas era a primeira vez que o filho pedia macarrão por vontade própria. Ela não podia perder a oportunidade. Olhando atentamente para o cardápio, o nome do prato era Macarrão à Brasileira Bolonhesa Doce. Luciana franziu a testa. Bolonhesa doce significa bolonhesa com sabor brasileiro? Mas, que ela soubesse, não existia tal versão na Itália. O que será isto? Giovanni, conheces este prato? Diz macarrão à brasileira, perguntou ao marido. Giovanni também abanou a cabeça, nunca tinha visto o prato antes. Curiosa, Luciana decidiu chamar o garçom. Felizmente, o jovem falava um pouco de inglês. Luciana apontou para o cardápio e pediu uma explicação. O garçom sorriu e, em inglês lento, começou a explicar. O macarrão à brasileira é uma invenção original daqui, do Brasil. Não existe na Itália. Ao ouvir isto, Luciana ficou chocada. Segundo o garçom, este prato nasceu da adaptação do molho à bolonhesa italiano para agradar ao paladar local nos primeiros restaurantes internacionais do Brasil. O tempero principal era feito com extrato de tomate brasileiro, que é mais adocicado. Nunca ouvi falar disto. Para uma italiana, a ideia de usar um extrato de tomate engarrafado e adocicado para fazer macarrão era chocante, mas o garçom acenou com a cabeça. Aqui no Brasil, é um sabor muito popular. As crianças e os adultos adoram. O garçom acrescentou que o Brasil tinha muitos pratos adaptados de forma única, como pizza de estrogonofe ou coxinha de camarão. Os brasileiros eram muito bons a adaptar a culinária estrangeira. Luciana ficou confusa.
Macarrão com molho de tomate brasileiro, honestamente, ela não achava que fosse ser bom. Mas o seu filho, Léo, olhava para a foto no cardápio com olhos brilhantes. Mamãe, podemos pedir isto? Por favor, implorou Léo. Luciana hesitou, mas finalmente tomou uma decisão. Era a primeira vez que o filho manifestava vontade de comer macarrão. Mesmo que fosse o tal molho brasileiro, ela não podia perder a chance. Tudo bem, vamos pedir um macarrão à brasileira, disse ela. Depois de fazer o pedido, Léo saltou de alegria. Luciana e Giovanni pediram outros pratos e Léo, claro, pediu também aquela bebida amarela, o guaraná flutuante. Após esperar um pouco, a comida chegou. O macarrão à brasileira era exatamente como na foto. Um molho vermelho, alaranjado, envolvia os fios de macarrão, elegantemente decorados com carne moída, milho e ervilhas. O aroma era visivelmente diferente do molho à bolonhesa italiano. Era um cheiro doce e perfumado, com um toque de alho. Léo arregalou os olhos ao olhar para o prato, enrolou o macarrão no garfo com as mãozinhas e levou-o à boca. Que delícia! Gritou Léo, sorrindo de orelha a orelha. Em seguida, ele mergulhou no prato como se estivesse num sonho. Luciana mal podia acreditar no que via. O filho, que odiava macarrão, estava a comer com tanto prazer. Mamãe, isto é super gostoso. É doce e cheiroso e a massa está macia, fácil de comer. Ah, era isso. Luciana percebeu que este macarrão à brasileira não tinha a textura al dente, mas sim uma massa mais cozida, o que talvez agradasse a Léo. Deixa a mamãe provar, disse Luciana. Ela separou um pouco do macarrão à brasileira do prato de Léo e levou-o à boca. Os olhos dela regalaram-se com um sabor inesperadamente delicioso. Não era o molho italiano, é certo, mas o sabor agridoce estava em perfeito equilíbrio. O aroma de alho e cebola estimulava o apetite. O milho dava doçura e a carne moída, textura. E isto é realmente bom, Luciana teve que admitir, surpresa. Ela pensava que macarrão com molho brasileiro era uma loucura, mas depois de provar, percebeu que era um prato completo e bem elaborado. Giovanni também provou e fez uma expressão igualmente admirada. É verdade, este sabor é viciante. Não existe na Itália, mas acho que os italianos também o adorariam. Enquanto falavam, Léo limpou todo o prato num piscar de olhos. Não sobrou uma gota de molho. O filho, que antes empurrava qualquer macarrão depois de poucas garfadas, tinha comido um prato inteiro. Quero mais, estava delicioso. Quando Léo disse isto, Luciana sentiu uma onda de emoção. A alegria de o filho dizer que macarrão era bom e que queria mais era indescritível. E as surpresas de Léo não pararam por aí. O guaraná flutuante chegou. O refrigerante amarelo brilhante com gelado de baunilha branco a flutuar era lindo como uma pintura. Uau, que lindo! Léo colocou o canudo na boca, feliz. A sensação efervescente, o sabor doce do guaraná e o gelado frio fizeram Léo parecer encantado. Por outro lado, o cafezinho que Luciana e Giovanni pediram também estava surpreendentemente delicioso. Diferente do amargor profundo e redondo do espresso italiano, o café brasileiro, coado, revelou a vastidão da cultura cafeeira. Olhando para o filho a beber o guaraná flutuante com felicidade, Luciana começou a fazer um plano. Será que consigo reproduzir este macarrão à brasileira em casa? Pensou ela. Se ela conseguisse fazê-lo quando voltasse para a Itália, talvez Léo continuasse a comer macarrão. Pensando nisto, ela não conseguiu esperar. Luciana chamou o garçom e com coragem perguntou: desculpe, pode me dizer o segredo deste delicioso macarrão à brasileira? Gostaria de tentar fazê-lo em casa. O garçom ficou um pouco surpreso, mas logo abriu um sorriso. Ele parecia feliz por uma cliente estrangeira se interessar pela culinária brasileira. O segredo é usar o extrato de tomate brasileiro, disse-lhe o garçom. Luciana franziu a testa. Há diferença no extrato de tomate? Segundo o garçom, o extrato de tomate brasileiro, comparado ao estrangeiro, é mais doce e menos ácido. É uma base de tomate com açúcar, cebola e várias especiarias, um equilíbrio que cria o sabor único brasileiro. É muito importante refogar o alho e a cebola no azeite primeiro.
Depois de libertar o aroma, junte o extrato de tomate e a carne, mexendo bem. Isto dá mais profundidade ao sabor, explicou o garçom. Ah, entendi. Luciana compreendeu. Não era apenas misturar o extrato, mas o passo de refogar e saltear que transformava o sabor. Para ela, que amava cozinhar, esta era uma informação fascinante. Se for fazer, sugiro que leve o extrato de tomate daqui de volta. Com o estrangeiro, pode ficar muito ácido e não ter o mesmo sabor, aconselhou o garçom. Luciana tomou uma decisão. Ela compraria o extrato de tomate brasileiro antes de voltar para casa. Assim, conseguiria reproduzir o sabor na Itália. Ao pagar a conta e sair, Luciana agradeceu sinceramente ao garçom. O encontro com aquele restaurante seria talvez o catalisador para mudar a vida alimentar do seu filho. Pensando nisto, ela sentiu que tinha sido uma sorte imensa ter entrado ali. No último dia da viagem ao Brasil, Luciana levou a família ao supermercado. O objetivo, claro, era o extrato de tomate. Mamãe, vais comprar tantos? Perguntou Léo, curioso, ao ver Luciana colocar grandes quantidades de extrato de tomate no carrinho. Sim, Léo. Queres comer macarrão à brasileira quando voltarmos para a Itália, não é? Sim, quero comer todos os dias. No final, compraram 6 garrafas de extrato de tomate. A mala ficou pesada, mas para Luciana não havia lembrança mais valiosa do que aquela. Poucos dias depois de regressar à Itália, Luciana finalmente encarou o desafio de fazer o macarrão à brasileira. Ela cozinhou a massa para que ficasse mais macia, refogou o alho picado e a cebola, adicionou a carne moída, fritou e em seguida despejou o extrato de tomate brasileiro. Com um som de chiado, um aroma doce e perfumado espalhou-se. Naquele momento, ouviram-se passos do lado de fora da cozinha. Mamãe, estás a fazer aquele prato hoje? Léo correu, com os olhos a brilhar. Ele lembrava-se perfeitamente do sabor que tinha comido no Brasil. Sim, é o macarrão à brasileira. Está quase pronto, espera um pouco, disse ela. Ela despejou a massa cozida na frigideira e misturou-a bem com o molho. Finalmente, o macarrão à brasileira estava pronto para ser servido. A família sentou-se à mesa e pegaram nos garfos ao mesmo tempo. Léo foi o primeiro a levar o macarrão à boca. Luciana observava sua expressão tensa. Delicioso! É exatamente igual ao que comemos no Brasil, exclamou Léo, feliz. Ao ouvir isto, Luciana suspirou aliviada. Parece que a reprodução tinha sido um sucesso. Giovanni também comeu uma garfada e acenou com a cabeça, satisfeito. É o sabor daquela lanchonete. Foi uma ótima ideia comprar o extrato de tomate brasileiro. A partir de então, Léo pedia macarrão à brasileira quase todos os dias. Ao acordar, perguntava: o almoço de hoje é macarrão à brasileira? À noite insistia: eu quero macarrão à brasileira no jantar. Embora não pudesse dar-lhe o mesmo prato todos os dias, o macarrão à brasileira aparecia na mesa algumas vezes por semana. O filho, que se recusava a comer macarrão, agora ansiava por ele. Para Luciana, era uma reviravolta milagrosa. Um dia, Luciana pensou que era um desperdício guardar este prato delicioso só para si. Ela deveria contá-lo às amigas mães. Os filhos delas também adorariam. Decidiu imediatamente fazer uma festa no fim de semana e convidar as amigas mães com seus filhos. O prato principal seria o macarrão à brasileira. Hoje preparei um prato especial. É um macarrão que descobri no Brasil e que as crianças vão adorar, disse Luciana. As amigas mães ficaram curiosas. Macarrão do Brasil? Como é que é? Chama-se macarrão à brasileira, mas é um prato que na verdade não existe na Itália. Significa macarrão com sabor brasileiro. Mas como é que o macarrão pode ter sabor brasileiro? As amigas mães estavam confusas. Luciana sorriu e continuou a explicar. Sim, é um macarrão original, nascido no Brasil, e é temperado com o extrato de tomate deles, que é mais doce. Extrato de tomate? Macarrão feito com aquele extrato doce? Como era de esperar, as amigas mães expressaram surpresa. Para os italianos, a combinação de macarrão com extrato de tomate brasileiro era de facto chocante. É difícil de acreditar, eu sei. No início reagi como vocês, mas acreditem, depois de provar percebe-se que é delicioso. O meu Léo, que odiava macarrão, agora adora este. Ao ouvir isto, a expressão das amigas mães mudou. O facto de Léo odiar macarrão era conhecido por todos.
Se aquele prato tinha conquistado, devia ser realmente bom. Deixa-me provar então, disseram. Luciana voltou para a cozinha e começou a preparar grandes quantidades de macarrão à brasileira. O aroma espalhou-se pela sala de estar e as crianças começaram a murmurar. Que cheiro delicioso! Finalmente o prato estava pronto e servido. Diante do macarrão coberto com molho vermelho alaranjado, as amigas mães pegaram nos garfos com um pouco de receio. Vou provar, disse uma delas, levando o macarrão à brasileira à boca como se estivesse a tomar uma grande decisão. Após provar, a expressão dela iluminou-se. O quê? Que delicioso! É doce e suave, nem um pouco ácido. Com a sua exclamação, as outras amigas mães também começaram a provar, uma após a outra. Todas tinham a mesma expressão de surpresa. Aquelas que estavam céticas no início pareciam comovidas pelo seu sabor. Na mesa das crianças, também houve exclamações de satisfação. É bom, não é? Eu comi no Brasil, disse Léo, orgulhoso. As outras crianças também se atiraram ao macarrão à brasileira, comendo-o avidamente. Num instante, os pratos estavam vazios. Quero mais. Eu também. As vozes das crianças eram insistentes. Luciana, feliz, preparou mais. No final da festa, todo o macarrão que ela tinha preparado tinha sido comido. Adultos e crianças pareciam muito satisfeitos. Luciana, podes ensinar-me a receita deste macarrão à brasileira? Eu tenho que fazer em casa, disse uma amiga mãe. As outras também pediram. Eu também quero saber. Luciana ensinou a receita com prazer, mas enfatizou. O mais importante é usar o extrato de tomate brasileiro. Com o italiano, fica muito ácido e o sabor não é o mesmo. A doçura e a suavidade únicas do extrato brasileiro são a chave para o sabor do macarrão à brasileira. Onde é que se compra extrato de tomate brasileiro? Em lojas de importação ou na internet? É um pouco complicado, mas vale a pena. As amigas mães anotavam tudo com seriedade. Parecia que todas queriam reproduzir o sabor nas suas casas. Semanas depois, Luciana começou a receber mensagens das amigas mães. Encontrei o extrato de tomate brasileiro. As crianças ficaram super felizes quando fiz. O meu filho, que odeia vegetais, comeu o milho que estava no molho. Eram relatos alegres. O macarrão à brasileira começou a espalhar-se gradualmente no círculo de amizades de Luciana. O macarrão à brasileira tornou-se um prato clássico. Quem diria que os italianos iam render-se a um macarrão com extrato de tomate brasileiro, disse uma amiga mãe a rir. De facto, isto era inimaginável há pouco tempo. Mas o que é bom, é bom. A verdade que transcende fronteiras e estereótipos era sentida por todos. Mas o mais gratificante era a mudança de Léo. Usando o macarrão à brasileira como ponto de partida, o seu problema de aversão a macarrão melhorou pouco a pouco. Mamãe, hoje quero provar outro tipo de macarrão, disse Léo um dia. Luciana ficou surpreendida, mas decidiu fazer um simples cacio e pepe, um prato romano tradicional feito apenas com queijo e pimenta preta. O antigo Léo nem teria provado, mas ele enrolou o macarrão no garfo e levou-o à boca lentamente. Este também é bom. Ao ouvir isto, Luciana não conseguiu evitar as lágrimas. O filho, que antes rejeitava o macarrão com tanta teimosia, agora conseguia comer pratos diferentes. Foi um crescimento enorme. A mudança de Léo não se limitou ao macarrão. A sua seletividade alimentar melhorou. Ele começou a experimentar vegetais que antes nem sequer olhava. A sua resistência à alimentação desapareceu e ele começou a desfrutar das refeições. O Léo de hoje é um rapaz saudável que come de tudo. Passaram-se alguns anos desde a viagem ao Brasil, mas o macarrão à brasileira continua a ser o seu prato favorito. Luciana pensa muitas vezes, se não tivesse entrado naquela lanchonete naquele dia, se Léo não tivesse encontrado o macarrão à brasileira, talvez ele ainda odiasse macarrão. O Brasil tem um encanto incrível. Acolhe culturas estrangeiras, adapta-as de forma única e cria novos valores. O macarrão à brasileira é o símbolo deste espírito. Um prato nascido na Itália ganhou uma nova vida no Brasil e depois regressou à casa de uma família italiana. Poderia haver um ciclo cultural mais belo? A cultura alimentar do Brasil é de facto profunda e tem o poder de atrair pessoas de todo o mundo.
preserva a tradição enquanto cria continuamente coisas novas. O seu espírito de serviço caloroso, cheio de hospitalidade e, o mais importante, o seu tempero gentil, que coloca o paladar de quem come em primeiro lugar. Todos vocês que nasceram e cresceram no Brasil vivem numa terra com uma cultura alimentar tão maravilhosa,